Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição de número 17. Para você que não me conhece, meu nome é Caio Meireles, eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, para comentar aí sobre mais uma semana do mundo da bola, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer, sobre o que pode acontecer. Lucas, bem-vindo a mais um episódio, como vai? Muito boa noite a todos que nos escutam. Vou muito bem, né? Melhor é possível, como diz a frase, mas falando de falar um pouco de mim, até um certo egoísmo, fala desse meio de semana e desse final de semana que foi bem movimentado, os confrontos da Copa do Brasil. Alguns já deu um pontapé inicial ali com a vitória de Fluminense, São Paulo, Atlético Goianiense, surpreendentemente. Infelizmente, a gente vai falar de um negócio que é recorrente na toda a competição envolvendo os times brasileiros, que é a arbitragem, que mais uma vez foi destaque. Cara, tanto no meio de semana quanto agora no final de semana, lamentável. Eu acredito assim que de um período recente, talvez esse seja o pior momento da arbitragem brasileira em todas as competições, sem exceção. Até em Libertadores, quando eles participam, eles estão conseguindo cagar. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Eu vou aproveitar então, Lucão, o seu gancho. Vamos, bora. Queria que você aí fizesse uma tônica, uma síntese sobre os 4 jogos que aconteceram aí no meio de semana da Copa do Brasil. Pra quem não conseguiu acompanhar, pra quem não viu de perto, resultados aí favoritos, por favor. Vamos começar com a derrota do Corinthians, né? O Corinthians jogou fora, jogou contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Eu esqueci o nome desse, Antônio Ascioli, né? O estádio. Ele mesmo. Caramba, eu tô bem de memória ainda. Foi mais uma partida fraca criativamente do Corinthians fora de casa costuma decepcionar bastante. Teve a estreia do Fausto Vera, que eu vou falar tanto dele quanto do Galopo, que também estreou, e de alguns outros jogadores que chegaram aí e já jogaram no decorrer desses 4-5 dias aí. Mas voltando ao jogo, o Atlético ele dominou o Corinthians, não foi aquele domínio elástico igual do Flamengo em cima do Atlético Paranaense, que é o jogo que eu vou falar logo a seguir, mas o Atlético ele foi mais perigoso, ele foi mais efetivo. O Corinthians ele tá com um pouco de dificuldade, pegou o Yuri Alberto, ele vai precisar de tempo para se adaptar, mas o Corinthians ele precisa encontrar uma forma melhor de acionar o seu 9 ali, tanto quando é o Roger Guedes jogando naquela função, quando vai o Yuri for fazer essa função também, e até o Júnior Moraes, que por mais que ele esteja machucado, vai ser ele. Não era isso que você ia falar? Não, o pior é que eu não ia ofendê-lo dessa forma. Não ofendi, ele só não é bom. Mas ele me decepcionou, viu? Eu esperava que ele fosse jogar minimamente bem no futebol brasileiro. Então, mas é aquele negócio que eu falei, o Corinthians ele cria muito pouco quando ele não joga em casa. Sim. Aquele fator torcida tanto que o Corinthians na pandemia era apatia total, porque os estádios não tinham torcida nenhuma. Exato. Então agora com o apoio do torcedor, o Corinthians ele voltou a ser aquele time a ser batido dentro de casa, mas fora de casa o desempenho é muito abaixo. Fora que o Goianiense em Copas também vira o Barcelona, né? Exatamente. Tanto que foi eu só esqueci qual foi o jogador, não lembro se foi o Marlon Freitas ontem ou se foi outro jogador que comentou isso na saída de campo ontem, na derrota pro Flamengo. Voltando ao jogo, né? O Atlético teve chance de fazer mais do que 2, pecou em algumas finalizações e no final ele sacramentou a vitória com um golaço da Pereira. Que golaço. O Corinthians vai ter que lutar muito para conseguir levar o jogo pelo menos para as penalidades, porque é o que a gente vem dizendo, o Atlético ele tem um elenco limitado, ele tem a preocupação do Campeonato Brasileiro, que o time tá na zona de rebaixamento, mas o Jorginho, pós jogo contra o Flamengo, deu uma entrevista ali que ao que parece ele vai priorizar o brasileiro,
viu? Sim. Mesmo com esse resultado positivo no primeiro jogo. Mas é aquele negócio, para entrar na cabeça dos jogadores, por mais que você coloque os reservas, vamos assim dizer, para entrar na cabeça dos jogadores é difícil. É tanto Também que acho. é o caso que a gente vinha falando, eu acho que do Fortaleza, que começou mal, o brasileiro ainda tá mal, mas naquela época ali que tinha Libertadores, ainda tá na Copa do Brasil, tem uma tônica diferente os times disputando essas competições. Mas pelo menos o Atlético agora ele tem na Copa do Brasil ele consegue respirar um pouquinho, vai jogar agora no meio de semana também pela Sul, e o Corinthians já pega agora na terça, ele pega o Flamengo, Jogo duro. jogo dificílimo. Deixa eu perguntar aí sobre esse Corinthians, esse Goianiense e Corinthians. Você viu a entrevista do Vitor Pereira no pós-jogo? Cara, eu não cheguei a ver. Eu meio que ouvi um comentário por cima sobre ele falando da vontade que o time precisa ter, mas eu não cheguei a ver ela inteira. Não, foi mais uma boa entrevista. Ele costuma dar boas coletivas, né, o Vitor Pereira. Mas além dessa questão da vontade, que ele pegou bastante no pé, e eu concordo com ele, eu acho que faltou vontade pro Corinthians nesse jogo contra o Goianiense. Até pelo elenco que o Corinthians tem, né? Independente de jogar dentro ou fora de casa, ele tinha condições de ter vencido o Goianiense lá. Mas acho que ele deixou mais um recado, na verdade, né? Ele comentou sobre o Roger Guedes e o Yuri Alberto não poderem jogar juntos. Não tem como. Porque ele perde muito poder de marcação lá na frente, e isso atrapalha o time lá atrás. E sinceramente, desculpa te cortar, é mais culpa do Roger Guedes que do Yuri Alberto. Sim, porque sim. O Roger Guedes, ele reclamou quando ele jogou como 9, ele quando joga de ponta, ele só joga em uma ponta, e ele faz a função dele pela metade, que os pontas hoje, querendo ou não, eles têm que voltar para marcar. Sim. Tanto que a gente vai falar mais para frente, a partida do Canóbio hoje foi um exemplo disso. Bom jogador. O cara não parou de correr um minuto enquanto ele esteve em campo. Então eu acho que tem a questão do Roger Guedes, que ele tá há meses nessa com o Vitor Pereira, né? Não é de hoje que o Vitor Pereira tá dando recado. E a torcida também já viu que não é aquele jogador que tem a identidade do Corinthians. Então o futuro dele é um pouco preocupante no time. Eu acho que se o Corinthians tivesse um elenco mais recheado ali na frente, talvez ele não fosse titular. Sim, com certeza. Tivesse um William em boa fase, acho até por exemplo, o Adson e o Mosquito jogando bem ali, ele seria reserva, tipo, muito fácil. Sim, e ficou também ali meio que no ar, acho que um recado pra zaga, porque hoje entende-se que a zaga titular é Gil e Raul Gustavo, mas aí o Vitor Pereira acabou arrumando pra cabeça porque a dupla Balbuena e Bruno Mendes jogando juntos tá indo muito bem. Acho, inclusive, que tinha que ser a zaga titular, mas eu não sei se ele vai mudar. Então ele deixou esses recados aí após a entrevista coletiva e parece que surtiu efeito, né? A postura do Corinthians contra o Botafogo jogando na Neoquímica Arena foi de um time que realmente queria ganhar, mas tem que ver jogando fora de casa, né? Esse é o grande problema do Corinthians. Exatamente. O que você fez, Luiz Flávio, foi a maior vergonha de um árbitro, de um homem, em relação à arbitragem brasileira. Você não expulsar o Gabigol, você não expulsar o De Arrascaeta na hora, isso é uma vergonha, Porque o Atlético Paranaense jogou do jeito que tem que jogar. E o Filipão é campeão do mundo, é vice-campeão da Europa, é campeão da Copa do Brasil, é campeão da Libertadores. É um dos maiores treinadores do mundo. Já vamos falar do jogo mais polêmico do meio da semana. Com certeza. Foi Flamengo e Atlético Paranaense. Rapaz. Cara, foi um amasso do Flamengo, até esperado logo de cara pela escalação do Atlético Paranaense. Entrou com jogadores ali, os 8 jogadores, tanto a linha de defensiva e o meio campo eram marcadores, e a dupla não de tinha ataque, atacante, né? a dupla de ataque, vamos assim dizer, era Terans e Fernandinho. Então o Atlético, ele entrou completamente para se defender. Acho justo, porque se você for ver o retrospecto das vitórias do Atlético Paranaense contra o Flamengo, foram jogando justamente dessa forma. Então, cara, tem a galera reclama de jogo, mas futebol também é resultado, e isso é parte da estratégia. Não tem certo ou errado, né? Exatamente. Não tem jeito de jogar certo ou errado. Você viu aquele repórter que criou polêmica lá no Twitter, xingando? Você é um imbecil também. O pessoal não tá acostumado a usar a internet. A internet não esquece que aí das o coisas, clubismo falou mais alto, né? É. Não que eu ache lindo a forma com que o Atlético Paranaense jogou,
Mas deu certo, o Atlético saiu com o resultado. Acho que o Flamengo ainda é favorito, tá? Mesmo jogando na arena. Mas tirar um 0x0 do Flamengo no Maracanã não tá ruim não, dadas as circunstâncias do jogo. E não teve, assim, um jogador do Flamengo que você fala, jogou mal. Cara, Não por mesmo, mais que todo mundo foi muito bem. O Gabigol tenha perdido lá seus gols, mas ele jogou muito bem. Sim. O Bento e a trave salvaram o Atlético. Mas, infelizmente, a partida ficou marcada por erros, tanto do Luiz Flávio de Oliveira quanto da equipe do VAR. Ai, Luiz Flávio. Cara, Meu Deus. primeiro que, pra mim, o lance E o pior ainda de tudo foi o Gaciba falando do lance do Gabigol. Você viu o que ele falou? Que A não perna. foi agressão, né? Alguma coisa assim. Ele falou que a perna do Gabigol enrosca no pé do Pô, Fernandinho. se aquilo ali é enroscar, amigão, Cara, pelo amor de Deus. só enrosca porque o Gabigol chuta o Fernandinho. Isso é agressão, claro, isso Não, é pra expulsão. Desses lances, eu achei pênalti no Léo Pereira. Eu achei também. Que eu achei que o Léo Pereira foi burro na jogada. Se ele tivesse dado uma valorizada maior, se ele tivesse tentado pular, talvez o Luiz Flávio tivesse caído na dele. E pra mim, Gabigol e Arrascaeta tinham que ter sido expulsos. E talvez o Fernandinho no primeiro tempo, porque ele dá uma cotovelada no Felipe Luiz. Sim, exatamente. E o Davi Luiz não merecia ter sido expulso. Não, isso daí, o Luiz Flávio quis expulsar o Davi Luiz, entendeu? Ele quis. Sim. Tudo bem, o Davi Cara, Luiz xingou, mas ele- quantos jogadores xingam até pior o árbitro durante a partida e não levam nem cartão amarelo por isso? Cara, se for assim, o Luciano hoje era pra ter sido expulso na falta do Thiago Heleno lá em cima do Calé. Não, e não querendo dar razão ao Davi Luiz, ele não devia ter xingado o árbitro. Mas, cara, a atuação do Luiz Flávio foi tão ruim, ele marcava, sabe aquelas faltinhas que vai irritando todo mundo? Sim. Irrita o jogador, irrita a torcida, irrita o técnico, e ele tava marcando várias, inclusive cometidas pelo Davi Luiz. Tanto que no lance que o Davi Luiz é expulso, não foi falta. E ele tinha marcado também. Então, beleza, não tinha que ter xingado, mas se o Luiz Flávio deixa passar, ia passar batido por todo mundo. Porque acontece coisa pior, aí o árbitro sequer mostra amarelo. Com certeza. É que ele é horrível, né? Aí agora o Flamengo, por mais que ele tenha ganho o jogo ontem, amassou. Eu acho que foi a melhor partida do Flamengo, uma das melhores no ano, com o time reserva. Tem um jogo agora contra o Corinthians, fora de casa. Vai ser um jogo muito difícil, mas cara, o jogo de volta pro Flamengo vai ser mais um jogo tenso, porque com o passar do tempo, esses times se enfrentaram tanto que acabou se criando uma rivalidade. E esse time do Atlético Paranaense, por mais que seja jovem, é um time muito cascudo e é muito chato de enfrentar em qualquer competição. Demais. Principalmente o Fernandinho jogando voltou jogando bem. Nossa, tá batendo e reclamando bastante, mas ele voltou jogando bem. Não, hoje mesmo ele jogou muito. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. São Paulo e América, um jogo morto. Horrível. Jogo horrível. Não lembro, assim, tirando o gol do Luciano. E eu acho que talvez um ou outro chute. E o pênalti, né? Teve o pênalti do Iago Maidana. Parabéns. Ia comentar. Mas o jogo foi muito abaixo. Pode falar que foi ruim. Pode falar, foi ruim. O jogo foi ruim. Não, eu já tinha falado que foi ruim, mas agora eu tô meio que colocando palavras um pouco menos fortes pra falar a desgraça que foi o jogo. O jogo foi muito abaixo. São Paulo já tem um problema no segundo tempo, né? Que o São Paulo é um time cansado, também com 15 desfalques. E o América entrou e espelhou do São Paulo, tanto na disposição tática ali, nas peças, quanto no futebol, porque ambos os times não criaram direito. Eles se anularam, né? Exatamente. Teve o gol do Luciano, que tá em boa fase. No único cruzamento que o Igor Vinícius acertou, cara, eu já falei uma vez, mas eu vou voltar a repetir. É um jogador que é muito limitado. Mas tem muito torcedor que gosta, viu? Ele é muito limitado. Eu não lembro se eu comentei com você no episódio ou não, mas eu acho que o Igor Vinícius, ele está caminhando pra ser o que o Reinaldo é pra torcida do São Paulo, sabe? Amado por muitos e odiado por muitos mais. Caso ele renove, né? Caso ele realmente fique no São Paulo. Cara, o jogo foi ruim? Foi, mas o São Paulo teve, eu acho que N chances de contra-ataque com esse ser que eu acabei de citar, e ele conseguiu errar todos os lances. Ele errou completamente todos os lances. Eu acho que o único lance que ele acertou foi o cruzamento. O único. Ele errou uns 3 contra-ataques no segundo tempo.
E falando do pênalti, o Thiago Couto, que mais uma vez se ele não caga na entrada, ele caga na saída. Ele fez o pênalti na jogada ali que foi rebatida pela zaga pra linha do meio de campo. Eu acho que foi o Miranda que acabou rebatendo. O Miranda que dá um balão. Aí a bola, a zaga bate cabeça mais uma vez e ele sai errado, faz o pênalti. A sorte, ou até a competência dele, assim, vamos assim dizer. Eu achei competência. Foi que o Iago Maidana ele deu muito mal, mas muito mal mesmo. É o jeito que ele costuma bater, mas não tão mal assim. E ele fez uma boa defesa. Inclusive, no jogo contra o Internacional, que ele também fez o pênalti, ele quase pegou aquele pênalti também. O Edenilson bateu bem aquele ali, né? Então, eu acho que ele meio que ele tá se provando ali, acho que ele faz os pênaltis pra treinar, eu acho que ele não treina defesa de pênalti não. Mas mesmo cobrando, é que eu acho que o fato do Thiago Couto ter esperado até o último momento influenciou pro Maidana ter batido tão porcamente. Mas, porra, escolhe um canto e bate a bola, foi inventando na hora de bater pênalti. Eu não lembro se foi o Ricardinho ou se foi o Pedrinho que tava na transmissão. Eu lembro que tinha o grafite também, mas eles comentam que ele vai tão, tipo, ele dá umas passadas tão curtas pra bater o pênalti, que quando ele vê que o Thiago fica no gol e não escolhe o canto, ele não consegue mudar o pé de direção e não consegue pôr a força. É claro, porque ele vai andando tipo, todo estranho pra... Ele tá exatamente do lado da bola, ele tá em cima da bola, então isso influenciou muito. Não dá tempo dele virar o pé pra bater, né? Não, tanto que ele não consegue nem jogar pro canto direito, ele joga mais pro meio do que pro canto. Exatamente. Enfim, mérito do São Paulo, mérito do Thiago. O São Paulo vai pra Minas agora pro jogo de volta com um excelente resultado. Por mais que o América seja um bom time jogando em casa, dá pra ganhar mesmo, porque o América se lança muito e joga muito aberto jogando em casa. Você pode puxar qualquer jogo do América, é uma trocação franca jogando em casa. Então o São Paulo tem muita chance, porque o contra-ataque de São Paulo em si não é ruim, só quando não é armado por certas peças que eu citei agora. Mas eu acho que dos jogos assim vai ser um dos melhores, eu acredito, tecnicamente. Veja a explicação do próprio Romário. O Simeone é um jogador argentino, todos nós conhecemos a Argentina. Me chutou, eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. E agora vamos falar pra mim, o jogo mais legal de ver, assim, em termos de futebol, mas não em termos de gramado. Eu acho que todo jogo que estiver no Castelão eu vou falar mal desse gramado, cara. Aí não vai mudar, né? Porque só tem o Castelão lá pro Ceará e o Fortaleza jogar. O Castelão foi o estádio no futebol brasileiro em 2021 que mais recebeu jogos. E tem tudo pra ser assim em 2022 também. Cara, é muito triste, tipo, os dois times, que os dois têm características ali parecidas, mas você vê um passe fácil, assim, simples, a bola não rola, a bola fica pingando, né? Parece que estão jogando futebol de areia. Mas enfim, falando do jogo, foi um jogo muito bom. O Fluminense dominou ali o primeiro tempo e o Fortaleza dominou o segundo, merecia até empatado. Teve um gol anulado ali, com impedimento, de certo modo, milimétrico. Muito, pra mim não estava impedido. Pelo menos é que na imagem que aparece na televisão, eu fiquei com a impressão de que... Tava na mesma linha, né? Tava na mesma linha e que a bola, pelo menos na imagem que eles estavam traçando a linha, a bola já tinha saído do pé do jogador do Fortaleza, entendeu? Mas... Então, a imagem que a gente, às vezes, não sei se a imagem que eles mostram pra gente é a mesma que eles pegam lá no VAR, né? Mas um golaço do Fluminense ali que fez 1-0 com o Nonato. O Fortaleza tentou, meteu 2 bolas na trave. Fortaleza que inclusive foi muito comentado ali na transmissão e pós-jogo também, o Fortaleza mudou o estilo de jogo. O Vojvoda viu que não estava dando certo o que o time vinha fazendo. Eu espero que não seja tarde, né? Mas o Fortaleza mudou ali o seu esquema tático. Não melhorou tanto, que o primeiro tempo, pelo menos o lado esquerdo ali do Fortaleza foi uma avenida. O Fluminense criou praticamente todas as jogadas de perigo por ali, mas já voltou pro segundo tempo melhor. O Moisés deu uma outra cara pro Fortaleza. Esse cara não...
hoje com a saída do Pikachu, ele é o homem desse time. Acho que não fica pra 2023. Eu também acho bem difícil. Ele e uma boa parte ali do time do Fortaleza. Mas o Fortaleza arrumou. Eu acredito que o Fortaleza ganhou hoje, inclusive do Cuiabá. Ganhou. E mereceu empatar com o Fluminense, viu? O primeiro tempo do Fluminense foi bom e o do Fortaleza foi bom também. Sim. Eu acho que um empate seria justo. Colocou 2 bolas na trave, né, o Fortaleza. Sim. Eu acho que o Fluminense, o segundo tempo fica muito abaixo ali tanto taticamente quanto fisicamente. Acho que um time meio que desliga. Meio não, ele desliga mesmo. Porque é um time que marca em cima. Eu acho que por marcar em cima a intensidade do primeiro tempo é esquecida no segundo, até porque não dá, né? Não tem perna. Não tem por mais que só tenha 2 competições, haja perna. E o elenco do Fluminense também é um pouco mais enxuto. Então acaba oscilando no primeiro tempo de rei e o segundo de mendigo. Mas boa vitória, vai jogar em casa. Foi assim contra o Cruzeiro também. O Fluminense vai caminhando bem para tentar conquistar pro Diniz tentar conquistar seu primeiro título ali. E o Fortaleza que tem, cara, Fortaleza eu acho que tem 3, 4 decisões ali. Já ganhou uma contra o Cuiabá, aí o próximo jogo eu não lembro contra quem mas o Fortaleza precisa ganhar. Então, Fortaleza precisa ganhar uns 3 jogos seguidos para meio que sair da zona de rebaixamento. E contar com resultados que ajudem também, né? Exatamente. Mas de tratando os times que estão na frente ali, como oscilam muito, eu acho que os Fortaleza meio que só ganhar os 3 jogos ele já sai. Bem provável. Sem querer fazer aquela fezinha, sabe? Uhum. Perfeito, Lucão, perfeito. E desses 4 confrontos aí, quem que você acha que vai pra semifinal? Cara, eu acho que vai ter a surpresa ali, além do América, eu acho que vai ser o Atlético Goianiense. Da semi? América, Atlético, Fluminense e Flamengo. Rapaz, ousado, hein? Ousado, muito ousado. Eu vou pensar depois e puxo esse assunto contigo depois. Bate assim no peito da pessoa aí, do teu amigo que tá do teu lado. Pode falar pra ele assim, e um do outro. Bate e fala pra ele assim, ó. Palmeiras é grande. Bate aí, bate. Vou começar a falar com você sobre Campeonato Brasileiro, né? 20ª rodada, oficialmente o segundo turno está aberto. As suas 10 partidinhas aí, ele acaba na próxima segunda-feira, dia 1 do 8, né? 1 de agosto, na partida entre Santos e Fluminense. Mas já aconteceram 9 jogos, como a gente comentou um tempinho atrás. De novo, com muita polêmica de arbitragem, pelo menos uns 3, 4 jogos aí com polêmicas de arbitragem e atitudes bem contestáveis. Começando pelo jogo que abriu a rodada, o mais líder do que nunca, Palmeiras bateu o Ceará por 2-1 lá no Castelão. Dudu abriu o placar e o Flaco Lopes marcou o primeiro dele com a camisa do Palmeiras. Bom jogador, inclusive, o Flaco Lopes. E o Ceará diminuiu com o Mendonça de pênalti no segundo tempo. Queria começar falando contigo a respeito da arbitragem, né? O senhor Daronco, que apitou esse jogo. Primeiro, 2 lances de pênalti pro Ceará, né? Na minha opinião, o não marcado no primeiro tempo em cima do Mendonça foi pênalti. Acho que o Gustavo Gomes dá um soco na cara do Mendonça. E no segundo, não vi pênalti do Danilo no Vina, mas eu acho que ele deu pra compensar o que ele não tinha dado no primeiro tempo. E, cara, a gente reclamava do VAR, né? Que se intrometia muito nas partidas. E de umas 2, 3 rodadas pra cá, eu acho, na verdade, que ele não está se intrometendo e tá prejudicando. Porque tem muita decisão de arbitragem no campo que tá errada e o VAR não tá chamando. Cara, concordo contigo, menos na questão do soco. O Gustavo Gomes, ele empurra só. O soco eu acho que não existe. Mas eu concordo com você, foi pênalti no primeiro lance. E o segundo, eu acho que ele ficou com a consciência pesada e deu pra compensar. O problema é que só ele viu pênalti naquele lance. O Danilo não faz movimento algum pra derrubar. Nem o Vina reclama que foi pênalti. Não, então. Ele dá o pênalti pra compensar mesmo. Ele sabe que errou. Não é o primeiro juiz que faz isso. Eu acho que só nessa rodada teve 3, 4 lances idênticos, assim, não mais polêmicos, mas de compensar, né, um erro. Tentando falar do jogo, né? O Palmeiras jogou bem, teve o gol ali do Dudu e do Flaco Lopes, que inclusive é um bom jogador. Os dois no primeiro tempo, né? Esqueci desse detalhe. Aí matou o jogo também. E no começo do segundo tempo, Fortaleza teve o Richardson expulso. Né? Sim, justo a expulsão justa.
expulsão foi justa, mas a arbitragem em si tá perdendo o controle do jogo com uma facilidade tremenda. Tanto Daronco quanto o Klaus, que eu vim elogiando, só foi eu começar a elogiar, começou a fazer besteira. O Marcelo de Lima Henrique. O Luiz Flávio não, que já tá na reciclagem, né? De novo, é o caminhão do lixo. É impressionante a quantidade de vezes que o Luiz Flávio foi pra reciclagem, ele volta pior. Toda vez que ele vai, ele volta pior. Enfim, o Palmeiras jogou bem. Segundo tempo, o Ceará, ele deu uma animada ali, se lançou mais. Palmeiras também, que devido à enorme quantidade de competições que disputa, deu uma cansada, o que é normal. Mas o Abel deu uma administrada ali no segundo tempo, né? Sim. Acho que, inclusive, por isso que o Ceará conseguiu se lançar um pouquinho mais, né? Mesmo tendo um jogador a menos. E é uma boa vitória do Palmeiras, que é mais líder do que nunca. Eu acho que tá 5 pontos à frente do Corinthians, se eu não me engano. 4. 4 pontos. Ceará, que tá ali pro meio... do meio para baixo da tabela, tem um confronto difícil agora no meio de semana contra o São Paulo, e o Ceará não poupou ninguém praticamente. Força máxima. Então vamos ver como é que o Ceará vai agir ali para administrar essas competições. Ceará que tem 100% de aproveitamento na Sula. Sim. E se eu não me engano, o primeiro jogo é aqui no Morumbi, né? Exatamente. Então vai ser um jogo bem interessante na quarta-feira. E o Palmeiras que pega o Atlético Mineiro, né? Que é Libertadores da América. E essa vitória, a liderança dá uma moral a mais, já que o Atlético Mineiro tá um caos. Por mais que tenha voltado a jogar bem, os resultados não estão vindo. Então, vamos ver o que esse meio de semana nos reserva. Palmeiras mais líder do que nunca, não acho que vão pegar o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, de verdade. Acredito que vai nadar de braçada aí fácil até o final, ainda mais vencendo esses jogos enjoados, né, que os outros adversários costumam não vencer. E tá lá, bateu 42 pontos o Verdão, tá com tudo, o Scarpa fez mais uma boa partida. 2-1 pra cima do Ceará. Graças a Deus. Bem. A gente tá se conhecendo muito bem, nosso trio ali da frente tá movimentando muito bem. Graças a Deus. Outro time verde que ganhou, Goiás, 1-0 pra cima do Coritiba, gol do artilheiro, Pedro Raul tá fazendo um baita campeonato. 11º gol, ele só fica atrás do Cano, ali na briga pela artilharia. Vitória importante do Goiás, que vai dando uma respirada ali em relação à zona de rebaixamento, e o Coritiba tá fazendo força pra entrar, né? É que os outros adversários também não estão colaborando. Sim, o Coritiba, cara, eu vi o gol, é mais uma falha defensiva. Falha absurda da defesa. Cara, é uma desatenção absurda. Eu não consegui ver muito o jogo que eu tô assistindo do Palmeiras, né? Os 2 jogos foram no mesmo horário. Goiás jogando em casa e costuma ser mais dominante. Não é característica dos times do Jair Ventura propor jogo, né? Mas em casa tem que propor, ainda mais quando o adversário é um time ali de briga direto na parte de baixo da tabela. Fez o que deveria ter feito. Pedro Raul, como você disse, é vice-artilheiro do campeonato ali, empatado com o Cano, se eu não me engano. Tem um gol a menos só. Então, vem jogando muito bem, mas muito bem mesmo. A dupla ali de ataque do Goiás, ela é bem interessante. O Nicolas também, o Cavani do Cerrado. Ele é muito bom jogador também. O Goiás não tem aquelas peças criativas, mas é um time bom, assim. Eu também não acho dos piores não, viu? Então, pelo que a proposta de jogo ali encaixou, que tem os jogadores se entregam pro estilo de jogo do Jair Ventura, que não é o dos mais bonitos, assim, vamos assim dizer. E o Coritiba tá dando resultado, né? Exatamente. Pela qualidade do elenco que ele tem em mãos, não tá ruim não. E o Coritiba mais uma derrota, com erros defensivos. O time vai beirando a zona de rebaixamento, já tá um bom tempo assim, e eu acredito que vai ser o segundo turno inteiro desse jeito. Não vejo uma melhora assim. Por mais que o Coritiba em alguns jogos ele jogue bola, são muitas falhas defensivas, muito frágil. Muito ruim a defesa do Coritiba. E aí você pega um time com o Goiás, tem 2 centroavantes que sabem fazer gol, ainda mais o Pedro Raul na fase que ele tá. Se o Pedro Raul não tá numa fase boa, ele não tinha nem chegado nessa bola de ontem, mas como ele tá on fire, aí ele chegou e marcou. Mas o que é importante, né? E o Coritiba é o que você falou, se continuar nessa, um momento ou outro ele vai entrar na zona de rebaixamento. É que quem tá lá embaixo também não tá pontuando. Tem algumas rodadas já, né? Quem tá mais ou menos pontuando é o Fortaleza, mas o Fortaleza tava muito atrás, então vai demorar pra ele tirar essa diferença. Mas um Coritiba que começou bem o campeonato,
parece ter perdido forças e vai brigar pelo rebaixamento. Muito provável que brigue pelo rebaixamento. E é um Cássio visivelmente emocionado com esta homenagem prestada pelo Corinthians ao jogador mais vitorioso da sua história, né? Ele não é só o goleiro com o maior número de jogos, ele não é só esse monstro como goleiro, mas ele é o mais vitorioso da história do Corinthians, o atleta que mais títulos ganhou com a camisa nesses 10 anos que ele já está por aqui. Sabe quem não briga, Lucão, pelo rebaixamento? Quem? O Corinthians, que venceu o Botafogo lá na Neoquímica Arena. Gol do Gustavo Bzzz. 1-0 pro Timão, golaço do Mosquito. Assistiu o jogo, o que você achou da partida? Eu assisti o jogo, o Corinthians foi melhor. A diferença do Corinthians de quarta pro de ontem é absurda. E poupou, né? O Corinthians estava com o time reserva. Poupou, poderia ter Boa feito parte, mais pelo gols. menos. Partida, acho que de comemoração ali pro caso, se eu não me engano, Sim. é 600. Cara, Dois, acima né? Isso, eu acho que é 602 jogos. Eu sei que é acima de 600. E ele ganhou ali um presente que no final do jogo quase que o Botafogo empata com o Matheus Nascimento, subiu sozinho no meio da zaga do Corinthians. Uma boa vitória do Corinthians ali, que segue na cola do Palmeiras. O Botafogo, das partidas que fez, acho que foram as duas contra o Corinthians foram as menos piores, né? É uma bagunça ainda o time. Só que acertou algumas coisas. O zagueiro que jogou, acho que é Lucas Menzenga, que jogou junto com o Felipe Sampaio. Partida, nossa, bizonha. Tá doidinho pra entregar. Ele conseguiu entregar, mas ele conseguiu tava entregar. Porque o Cuesta, se eu não me engano, tá machucado e o Canu tava voltando ontem. Então... Isso. E foi o Carly tá machucado também, né? Sim. E foi uma boa partida do Lucas Fernandes ontem. Do meio Achei campo o melhor. Ali, ele e o Jefinho. do meio campo ali foi o melhor do time do Botafogo. Patrick de Paula muito abaixo, o Tietê também muito abaixo. Não, esse meio campo do Botafogo que não marca ninguém Cara, precisa de um volante que marque ali, porque senão não vai dar certo esse time do Botafogo. E o Erisson brigando sozinho lá no ataque também é bem difícil. Não vai resolver. Com a entrada do Jefinho até que deu uma melhorada, né? Mas o Piazon ali também do outro lado, o mochileiro da bola... ele não jogou mal, mas ele a visão que eu tenho de ponta, assim, que eu acredito só seja a mesma que a minha, é um cara mais rápido. O Piazon não é esse ponto. Talvez ele como meio campista rendesse mais. Só que aí teria que tirar o Lucas Fernandes, né? Que é um dos poucos que tá entregando alguma coisa nesse time do Botafogo. E uma outra baixa ali pro Botafogo foi a saída do Marçal, né? Que se machucou no começo do jogo. E o time Botafogo ali pelo lado esquerdo meio que se perdeu. Por mais que o Hugo seja um lateral decente. Que o Marçal, ele estava muito bem, né? Desde que ele chegou. Exatamente. Agora, só voltando para falar do Corinthians. Estreia do Fausto Vera no... A estreia foi meio de semana, na verdade, contra o Goianiense, mas foi o primeiro jogo dele no Itaquerão. Isso, e no Brasileirão também. Cara, é um jogador bem interessante. Tanto o Corinthians quanto o São Paulo, eu acredito que eles acertaram ali na contratação. Fausto Vera, ele pode jogar tanto de primeiro quanto de segundo volante. Ele lembra um pouco o Busquets da Shopee, que é o Cantilho, né? Só que com a vontade... Tem pegada, né? O Cantilho é uma preguiça. E tem pegada, ele se lança ali no ataque. Ontem ele jogou, se eu não me engano, de segundo volante. Ali mais pelo lado direito, ele tem uma boa presença de área. Cara, se abrir o espaço, ele vai chutar e ele tem um bom controle de bola. É uma peça interessante. Talvez não vingue esse ano ainda. Talvez, mas pro futuro do Corinthians... Cara, eu acho que vinga, viu? Acho que ele vai ser titular. Eu acredito que o meio campo ali... Não sei eu acho que vai ser ele ou o Maicon. Então, porque eu não sei quando que o Renato Augusto volta. Mas eu acredito que seja ele, Maicon e Juliano, ou talvez se quiser ser um pouco mais defensivo ele, o Maicon ou do Queiroz, mas ele é uma peça que veio bem exatamente o que o Vitor Pereira precisa para esse time. Eu acredito que com a volta do Renato Augusto ele acabe pegando a posição do Juliano, e aí você já libera Maicon e Renato Augusto, mas realmente é um jogador bem interessante. O Mosquito também parece estar voltando a melhor
melhor forma, né? Ele que vinha bem até aquela lesão grave, que tirou ele bastante tempo, fez um golaço ontem, jogou bem, acho que na verdade foi um dos melhores jogadores do Corinthians. E tem que destacar a fase do Fábio Santos, que tá comendo a bola, deve renovar com o Corinthians por mais um ano. E não posso deixar passar a dupla que faz Balbuena e Bruno Mendes, né? Como eu comentei, pra mim tem que ser a dupla titular do Corinthians. Vai acabar sendo. É que o Bruno Mendes eu acho que ele não pode jogar Libertadores. Né? Pode, ele jogou a Sula pelo Inter. Eu não sei se ele tá inscrito na Libertadores. Então, eu acredito que não, mas... Eu tô pesquisando aqui enquanto você completa aí. Mas a dupla já com o Balbuena, mas alguém ali já ajudaria. O Raul Gustavo muito abaixo. Ele tá inscrito. Então, ele jogou contra o Boca, pô, o Bruno Mendes. Cara, eu confesso que eu não lembro, não. Eu lembro do João Vitor ter jogado, mas Ele jogou. O Bruno Mendes eu não lembro, não. O João Vitor, quando o João Vitor se machucou, entrou o Bruno Mendes. Sim, maravilha. Então essa dupla vai ser o... Hoje eu não tenho o físico de antes, né? Então acho muito difícil ele ser titular todo jogo. Mas eu acho que a dupla hoje mais segura seria Balbuena e Bruno Mendes mesmo. Sim. E o Raul Gustavo ele é muito instável, né? A qualquer momento. É zagueiro novo, né? Pode colocar tudo a perder. Uma curiosidade. Eu tava assistindo, não lembro, acho que era na ESPN essa semana, e o Balbuena tava dando entrevista, né? Você já tinha visto que ele fala português melhor que a gente? Sim. Eu fiquei chocado. Eu fiquei olhando pra TV uns 5 minutos, pensando, como que ele fala tão bem português? Você pega o Lugano aí, 15 anos no Brasil, não consegue falar uma frase entendível em português, o Balbuena fala muito bem. Eu não sabia desse pequeno detalhe dele, não. Mas você me soltou isso agora, eu não sei como é que eu vou seguir gravando esse podcast hoje. O quê? Porque do começo até aqui, eu acho que eu já me enrolei umas 5 vezes. Mas tudo bem, vamos seguir aí. Não, o Balbuena fala muito bem. E parece que o Balbuena tá há 5 anos no Corinthians, né? Parece que ele não saiu. Voltou, se adaptou super bem. E tem que ser titular ao lado do Bruno Mendes, fazem uma boa zaga. 1-0 pro Coringão. Segue na cola ali do Palmeiras, mas o Palmeiras não vacila. 4 pontos de diferença de um pro outro. Acho que é os dois que vão brigar. Talvez eu colocaria... Talvez não, eu coloco o Fluminense nessa briga também. Acredito que o brasileiro fica entre um desses três, mas... Palmeiras ainda é o grande favorito. O Egídio só pode estar de sacanagem. Na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense e Volta Redonda não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do Volta Redonda e foi expulso. Quem tá com tudo também no Brasileiro, claro, a tabela ajudou, mas pegou uma sequência boa e entrou no eixo. Foi o Flamengo que goleou o Atlético Goianiense por 4-1, 4 gols só no primeiro tempo do Mengão. Flamengo que também jogou com time reserva, pensando na Libertadores no meio de semana. Acho que o grande destaque é o padrão de jogo que o Dorival deu para esse time, mesmo jogando com os reservas. O Vidal, que também parece estar super bem adaptado, marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo. E o Cebolinha tá devendo um pouco, né? Cara, confesso que pela partida que ele fez ontem ele comeu a bola. Mas eu achei. É que talvez eu esteja esperando muito do Cebolinha, entendeu? Sim. Mas ele deu umas arrancadas ali, passou 3, 4 caras e é o que ele tá voltando a ser aquele Cebolinha do Grêmio. Falta algumas coisas ainda. Mas o Flamengo. Qual o seu personagem favorito da Turma da Mônica? Cara, boa pergunta, hein? O Chico Bento. Boa escolha. Mas voltando ao jogo, por favor. O Flamengo matou o jogo em 8 minutos, praticamente. Sim. Fez o primeiro gol ali com 20. Marinho foi bem, né? Foi bem, fez o gol até. O primeiro gol acho que foi do Lázaro, né? O primeiro gol acho que foi do Lázaro, o segundo do Marinho. Terceiro Vidal e o quarto e último gol do Flamengo foi do Vitor Hugo, bom jogador também. Comeu, esse moleque daqui a pouco vai estar no Real Madrid também, mais um. Cara, o pênalti, eu não vi o lance do pênalti. Eu assisti o jogo, mas a única coisa que eu não vi foi o lance do pênalti. Achei pênalti, viu? Não um pênalti escandaloso, mas eu achei pênalti. Que teve toda a reclamação ali dos jogadores do Atlético. Eu também achei a arbitragem desse jogo um pouco perdida. Caio Max de Oliveira, horrível também. Sabia que ele faz live na Twitch de FIFA? Eu já ouvi falar, não assisti, mas já ouvi falar. Pois ele deveria estar estudando, né, pra ser um árbitro melhor, ao invés de... Porque, cara, teve um lance da cotovelada, acho que do Léo Pereira no Cebolinha. Nossa senhora, esse lance aí, ele nem deu falta. Não, ele deu falta, pô. Não, ele não deu nem amarelo, quer dizer. Não, ele não tinha dado amarelo, mas deu depois, né? Não, depois eu
concordo com ele e com o VAR ali pra dar o amarelo. Porque não, por mais que o movimento tenha sido forte ali, brusco, mas eu acho que era o Léo Pereira no lance. Ele tinha acabado de entrar. Ele não vê onde tá o Cebolinha, ele tá o tempo todo olhando pra bola. Então eu acredito que como é um movimento, vamos dizer assim, natural ali de cabeceio, o amarelo ficou justo, mas teve um lance eu acho que foi do Baralhas em cima do Vitor Hugo, que foi uma puta de uma solada na canela do Vitor Hugo, não foi nem falta. E o VAR também não chamou. Não, foi mais uma arbitragem desastrosa dele. Tanto que eu falei da declaração do Marlon Freitas ainda ali no intervalo do primeiro e segundo tempo, foi isso. Ele deu os méritos ali pro Flamengo pelo resultado, mas é a arbitragem muito perdida. Não se tem um critério, um padrão. Parece que os árbitros, a equipe de arbitragem ali, ela não... Parece que eles estão apitando ali pela primeira vez juntos. É muito... Não tem um padrão ali, um protocolo a seguir. Então, tipo, se tem um lancezinho errado no começo do jogo, ou um lance um pouco polêmico, o jogo já se perde. A gente já viu N vezes isso. E isso com todos os árbitros que apitaram até aqui. Não teve, tipo, uma partida, assim, de um árbitro que você fale, ele foi impecável. Não, cara. Até os mais renomados aí que... Daronco, o Klaus, o Wilton Pereira Sampaio que vai pra Copa. Então, desses aí, eu acho que o único que vem bem nos últimos jogos é o Wilton Pereira Sampaio. Sim, por mais que eu não goste dele, ele é o que vem apitando bem. Sim. Mas acho que é o efeito Copa do Mundo, né? Sim, mas tá bem difícil mesmo. Tá, a arbitragem brasileira vai de mal a pior. O que eu falei, acho que é o pior momento da arbitragem brasileira em muito tempo, e o fato de ter o VAR e nem assim os caras conseguirem acertar potencializa muito o quanto eles são despreparados. Eu não digo ruins, acho que ninguém acorda de manhã e fala, não, hoje eu vou fazer uma arbitragem merda. Mas os caras são despreparados, entendeu? É simples assim. E aí acaba prejudicando e acaba favorecendo também todos os times. Até esqueci de comentar, o Abel Ferreira de novo deu aquela entrevista vitimista dele depois da partida contra o Ceará. Falando o Scarpa também falou algo referente à arbitragem. Eu não caio mais nessa não, porque sempre que o Palmeiras tem decisão, o Abel Ferreira faz isso. Sempre que o Palmeiras vai disputar alguma decisão, o Abel faz isso. Fez isso ano passado, quando ele era favorito contra o Galo, e tá fazendo esse ano de novo. Quer dizer, ano passado, quando ele não era favorito, e esse ano, quando ele é favorito, ele também tá fazendo. Mas é engraçado que ele não comenta, né, a respeito do pênalti do primeiro tempo, mas ele comenta sobre o pênalti marcado no segundo. Enfim, todo mundo já tá calejado com esse tipo de comentário aí do Abel Ferreira. Cara, destacar esse Vitor Hugo do Flamengo, moleque muito bom de bola, né? O Flamengo vem com uma boa safra de jovens. Vai fazer muito dinheiro. E se eu fosse Florentino, eu já mandava um zap lá pro Landim. E aí, como eu comentei, né, do Flamengo, Lucão, claro, a tabela ajudou, porque o Flamengo enfrentou muitos adversários que brigam lá contra o rebaixamento, mas nem sempre isso é garantia de vitória, né? A gente já viu muitos times lá em cima que se complicaram, venceu seus últimos 4 jogos o Flamengo. Até umas rodadas atrás era 12º, 13º, já é o 4º lugar. Tem ali 8 pontos de diferença pro Palmeiras. É o 5º, perdão. São 9 pontos de diferença pro Palmeiras, mas... Tá chegando, entrou na briga, acho que ainda pode dar trabalho pelo elenco que tem e ainda está se reforçando, né? Não fechou o elenco pro restante da temporada. Então tem que ficar de olho aí no Malvadão. Parabéns pro Dorival Júnior também, que conseguiu dar um jeito nesse time. E deve ficar aquela sensação ruim, né? De não ter se livrado do Paulo Souza antes. Parece que o Flamengo perdeu muito tempo esse ano, com o Portuga aí. Vou usar uma expressão que é usada do outro lado, aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. O respeito voltou? Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual clube? Qual será que você acha? Não sei. É porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo. Mas vamos lá, Lucão, vamos lá. Você quer falar sobre o que primeiro? Você quer falar sobre o momento fofoca, sobre o vai dar namoro ou sobre a rodada de palpites? Dá pra gente seguir essa sequência. Qual que foi a sequência que eu falei? Momento fofoca. Vamos lá. Momento fofoca, vai dar namoro e palpites. Vamos começar aí, momento fofoca. Vai. Começa com mais... Polêmica! Mais uma polêmica envolvendo jogadores ou ex-jogadores do Palmeiras. Na semana passada a gente tinha comentado do caso do Renan. Que tá solto, né? Vai responder em liberdade.
Safado. E essa semana saiu a notícia do zagueiro Michel Augusto, da base do Palmeiras. Ele tá sendo acusado de violência doméstica. Mais um jogador envolvido nesse tipo de polêmica, né? Mais um jogador em cima da ex-namorada, que tá grávida do jogador, inclusive. Se for verdade, eu quero que ele se foda. Ele teve uma esposa ali por parte dela ali no Instagram, conversas. Eu não tinha visto isso. Não tinha visto. Então, vamos ver aí o desenrolar desse caso. Mas, mudando os ares, segundo, gostaria de ressaltar a seguinte frase: o Duílio está trabalhando. E o homem trabalha bem, hein? Cara, o Corinthians ele fechou a metade do ano em superávit de 2 milhões. E, pasmem, é o terceiro semestre consecutivo no azul. Mesmo com esse monte de contrato. É que o Corinthians ele tá lucrando muito com patrocinador e renda da Neoquímica Arena. Cara, pra um começo de gestão. Não tá pagando ninguém, né? Do que tá devendo, mas tá no azul. Que tava sendo investigado, que já saiu em alguns veículos ali da imprensa que checaram as contas do Corinthians e não tinha um tostão. É de se surpreender. E agora, cara, de momento fofoca é só isso mesmo. Acho que foram uns pontos assim da semana. Tirando o fato dos áudios do VAR ali que foram divulgados, né? Mas como a gente já falou muito de arbitragem. Luiz Flávio na geladeira também, né? De novo. Como a gente já falou muito de arbitragem e vai acabar falando ainda, né? Infelizmente. Com certeza, viu? Me aguarde. Então, vamos pro Vai Dar Namoro, porque. Vamos dar vinheta de novo, Deco. Vai dar namoro! Semana boa, hein? Semana boa. Semana de estreias, inclusive eu já falei do Fausto Vera e do Juliano Galoppo, que estrearam. São Paulo, inclusive. Estrearam bem, né? Estrearam bem. São Paulo, que inclusive ainda tá tentando se reforçar, trouxe o Felipe Alves, que estreou hoje. Quero falar sobre isso, mas Você quer falar sobre isso agora ou você quer falar sobre isso na hora do jogo do São Paulo? Cara, já vamos esquentar a orelha dele agora? Vamos, posso começar? Pode. Não, primeiro, não vou criticar o Felipe Alves porque ele não tem culpa, entendeu? O cara é profissional, tá fazendo o trabalho dele. A minha crítica vai novamente à diretoria amadora do São Paulo, pelo menos nesse aspecto, né? Claro, tem seus acertos, mas nesse aspecto ela é amadora. Junto com a comissão técnica, eu coloco o Rogério Ceni, coloco o Muricy, essas coisas. Por quê? Vamos lá. São Paulo tinha, se você pegar o começo do ano, tinha o Thiago Volpe e aí trouxe o Jandrei para ser o goleiro reserva. Beleza? Beleza. Ali na disputa por posição, acabou que o Jandrei ganhou lugar, virou titular e o Volpe acabou sendo negociado meses depois. Por uma boa grana, inclusive, pro futebol mexicano. Até aí, ok. Aí você traz o terceiro goleiro, que era o Thiago Couto, para ser o reserva imediato do Jandrei. Beleza. Meses se passaram. Ninguém avaliou se o Thiago Couto estava pronto ou não para ser o substituto imediato do Jandrei. Aí o Jandrei se machuca. O moleque, que também não tem culpa, não tá pronto. É nítido. E acho que pra goleiro essa é a pior. Acho que a pior posição pra você pegar ritmo de jogo é goleiro. Pior. Ainda mais novo assim do jeito que ele é. Entra numa fogueira, entrega umas partidas, acaba comprometendo o time. Só aí, o pessoal fala: não, a gente precisa de um outro goleiro. Tem o John dos Santos. Era óbvio que o Santos não ia facilitar, mesmo o John querendo sair. Não deu certo. Falaram que tentaram os outros sair do futebol sul-americano, que também não dá certo. Aí você vai pra última opção, que é o Felipe Alves, que até teve seus bons momentos no Fortaleza, né, com o Ceni. Mas depois que o Ceni saiu, virou o terceiro goleiro do Fortaleza. Terceiro. O Aleph lá e o Boeck eram titulares. Não satisfeito em ser o terceiro goleiro do Fortaleza, o Fortaleza emprestou sem custos ao Juventude o Felipe Alves, onde ele foi terceiro goleiro, ou seja, até a rodada passada ele foi terceiro goleiro do Lanterna e do Vice-Lanterna. O São Paulo contrata ele por empréstimo e ainda tem que pagar $500 mil ao Fortaleza. Que cacete de planejamento é esse? Novamente, não que o Felipe Alves seja horroroso. Acho que é um goleiro ok, até que foi bem na partida contra o Atlético Paranaense, mesmo tendo feito um pênalti imbecil. Mas é muito amadorismo do departamento de futebol do São Paulo, cara. É um negócio inacreditável isso. Os caras deixam tudo pra última hora e ainda faz besteira. Não, é que ainda tem outros pontos, né? Tem a questão do zagueiro, que desde o começo do ano não tem, agora tá tendo que correr atrás pra encontrar zagueiro. E aí ninguém vai facilitar, se trouxer vai trazer um meia boca ou não vai trazer. Então, já pegando coisas do tipo. O gancho, o São Paulo ele tá tentando acertar com 2 jogadores do Grupo City, né, que eu inclusive, eu li
cerca de 5 minutos atrás, que ele já se acertou com o Grupo City, e que muito provavelmente esses 2 jogadores serão do São Paulo. O que eu tinha visto é que o Bustos, que é o atacante, ele tava mais próximo já de concretizar. E o outro que é o zagueiro, o Ferrarese, estava um pouco enrolado ainda. Mas vamos ver se vai acertar mesmo. Confesso que não conheço, nunca vi. Eu só conheço o Bustos, eu lembro que ele fez parte daquele time do Tadieres que eliminou o São Paulo na pré-Libertadores. E o Ferrarese, eu vi umas 2 partidas dele na seleção venezuelana. Ele é o capitão, né, da seleção venezuelana. E voltando ao Felipe Alves, cara, ele teve o seu bom momento ali com o Rogério. Com certeza foi indicação do Rogério, né? Foi, eu acho que foi o que sobrou também, né? Então, não, era a última opção, isso é um fato. Mas eu não consigo confiar muito num goleiro de 1,70. Né? Ele é bem pequenininho mesmo. É que ele tem a saída de bola com os pés que o Rogério Ceni tanto gosta, né? Então, se a gente viu no jogo de hoje, ele quase jogou como primeiro volante. Exatamente. Eu nem tô falando do erro. Mas, enfim, a gente falou do Corinthians, teve a estreia do Fausto. Indo um pouco pro sul, o Avaí hoje teve a estreia de Paulo Guerreiro. Não jogou mal, inclusive, jogou bem, mal. Teve suas chances ali. O que você acha do peru do Guerreiro? Cara, eu prefiro não comentar. Até porque faz tempo que ele não... Desde outubro, né? Que ele não tá em ação. Então O Guerreiro ou o peru do Guerreiro? Prefiro o Guerreiro. Entendi. O peru, eu acho que um pouco menos, que teve o jogo contra a Austrália. Né? O jogo mais horroroso da história do futebol, segundo alguns. Muito ruim mesmo. Flamengo, voltando ao Mingau. Flamengo trouxe o Pulgar, o Varela, já acertou, se eu não me engano. Sim. E tá tentando trazer o Oscar. Será que vai dar tempo? Cara, acho difícil. Mas eu ainda acho muito pro Oscar. E eu não sei se o Flamengo tá tão carente assim nessa posição de meio campo. Mas eu acho que era mais fácil se esforçar em trazer o Wallace do que ir atrás do Oscar. Já trouxe o Pulgar, né? Então meio que não é tão necessário mais trazer o Wallace. Eu também acho que o Flamengo não tá tão carente assim no meio campo, até porque o Everton Ribeiro voltou a jogar muito bem. Mas é aquilo, os caras estão com o dinheiro sobrando, velho. E o Oscar quer jogar aqui, entendeu? Então o tipo de cara que vai o ditado popular. A fome com a vontade de comer, sei lá. Acho que é alguma coisa assim. Agora Casa de ferro, respeito de pau, essas coisas. Isso aí. Me fugiu a memória agora. E eu queria aproveitar esse momento vai dar namoro para falar de 2 contratações do futebol internacional que se não vai falar das do Inter, não? Nossa, é verdade, né? O Brian Romero e o Mikael, cara, boas eu já tava esquecendo, excelentes contratações. O Inter que tava precisando de um centroavante, por mais que tenha acertado seu ataque ali com o Wanderson, com o alemão bom jogador o alemão. É que o Wanderson é pra jogar pelas pontas, né? Exato. Mas o ataque do Inter em si ele é bem móvel, né? É que o David não rendeu o esperado, né? Acho que por isso, principalmente por isso o Inter foi ao mercado. Também. Foi uma passagem, tá sendo ainda um pouco conturbado, mas foram excelentes contratações. O Romero provavelmente vai ser titular desse time. Eu gosto do Mikael, hein? Ele tem um probleminha com a balança, mas ele trava. Sim. É um pouco parecido com o Ederson, só que tem as lesões, né? Só que faz gol, né? Porque atacante tem que fazer gol, ele faz. Então, já para aproveitar o gancho de atacante, teve o confronto ali pela Supercopa da Inglaterra entre o City e o Liverpool. Teve a estreia do oficial ali do Haaland e do Darwin Núñez. Cara, sim. Eu acredito que mais pra frente, querendo ou não, a gente vai acabar comentando um pouco sobre futebol internacional. Mas, cara, vai ser... vai ter um período de adaptação ali, porque os times não estão acostumados a jogar com um 9 fixo. Exato. Acho que o Léo Bertozzi falou muito sobre isso na transmissão. Sim, né? Cara, vai ser... Se esses caras de fato encaixarem, eles vão cansar de fazer gol. Mano. Não, eu acho que encaixa. Eu não acho que nenhum dos dois foi mal. É que o Haaland, ele produziu pelo menos umas 3 chances ali de gol e acabou não convertendo nenhuma, né? A que ele converteu, ele tava impedido. Mas se ele marca, a história é outra. E o Darwin Núñez é muito bom de bola. Muito, muito, muito bom de bola. Pra altura que ele tem, e a habilidade que ele leva. Então,
São estilos diferentes. O Darwin Núñez até, eu acho que é uma característica do futebol sul-americano ali, né? Ele é mais brigador que o Haaland. E tem um belo cabelo, né? Sim. Eu acho mais legal que o do Haaland, inclusive. Não é um jogador feio. Não, é bonito, Darwin Núñez. Ainda mais comparado com o Haaland. Bonitaço. Tatuado, shape em dia. Enfim, voltando ao futebol. Muito bonito. São jogadores que eu acho que vão cansar de fazer gol ali. Bom, o que jogou o Thiago Alcântara e o Arnold também, hein? Pelo amor de Deus. Cara, foi um bom jogo. Fazia tempo que eu não via futebol internacional e que uniformes bonitos, né? Esse vermelho do Liverpool ficou... Não me arrependi em nenhum momento, cara. Mas enfim, de ter assistido a partida. Também não. Eu acredito que o Vai Dar Namoro seja só isso por enquanto. Bom. Muito conteúdo. Vou observar aí o decorrer da semana. O carro do carrasco rubro-negro é rubro-negro. Coincidência, jura ele. E o que fazer numa chuvosa ressaca de Fla-Flu? Aí, galera, curar um baixinho. Tô a fim de ir comigo? Vamos nessa. E vamos de palpites agora, né? Vamos, Lucão. Vamos de palpites. Copas, né, teremos essa semana, tanto Libertadores quanto Sul-Americana. Mas, Lucão, eu queria começar com o seguinte, queria te fazer uma proposta pra gente aí aquecer essas rodadas de palpites que a gente tem. Gostaria de fazer aí como que é o nome? Uma aposta. Nossa, eu tô esquecendo tudo hoje. Eu tô vendo. A aposta é a seguinte, a gente vai, a partir deste episódio, contabilizar aqui os palpites de cada um, e o que perder no último episódio do ano tem que pagar um rodízio pro outro. Beleza. Feito. Fechado? Fechado. Maravilha, eu vou até anotar os palpites aqui. Pera aí, agora você vai começar a anotar, né? Agora eu vou começar a anotar. Vou abrir um bloco de notas aqui, só um momento. Vamos começar pela Sula e vamos deixar a Libertadores pro final do episódio, então. Vamos lá. Teremos 4 joguinhos de Sul-Americana. Começando pela terça-feira, 7h15 da noite, o Nacional do Uruguai, de agora Luis Soares, né? Não sei se ele joga essa partida, mas ele fechou em um contrato de 4 meses até a Copa do Mundo para retornar ao Nacional. Recebe o Atlético Goianiense lá no Uruguai às 19h15 nessa terça, 2/8. Eu acredito que dê Nacional. Nacional? Nacional. Perfeito. De bate pronto. Não, maravilha. Eu vou de Nacional também. Acho que o Goianiense tá jogando bem Copas, mas eu acredito que o fato aí do Luis Soares ter voltado também... Mas o Goianiense tá jogando bem Copas, mas dentro de casa. Fora de casa não costuma ir tão bem assim. Um Deus nos acuda mesmo, isso é verdade. Vamos lá então, o segundo jogo, né? Esse que também acontece na terça-feira. Deportivo Táchira, que eliminou o Santos. E Independente Del Valle, lá no Paraguai, primeiro jogo. Vai dar Del Valle. Eu vou de Táchira, pra variar. Não é da Venezuela? Falei Paraguai? Falou. Falei errado então, desculpa. Mas o primeiro jogo é na Venezuela, e Deportivo Táchira e Independente Del Valle. Eu acho que o Táchira vence esse jogo aqui. Em casa eles são um pouquinho melhor. Clássico brasileiro no Morumbi, quarta-feira, 19h15, o São Paulo recebe o Ceará. O Ceará que já engrossou o caldo pro São Paulo no Morumbi esse ano, hein? Na verdade, sempre engrossa o caldo quando joga aqui com o São Paulo. E eu acredito que vai engrossar de novo. Eu acho que vai dar empate. Empate? Isso. Eu vou de São Paulo 1-0 nesse jogo. Acho que o fator casa e o fator torcida vai fazer a diferença. Mas não sei, talvez esse 1-0 não seja suficiente pro São Paulo passar. Assim como talvez não tenha sido para passar pelo... É que eu acho que o Ceará é ainda mais difícil do que o América Mineiro. Eu concordo contigo. Mas vamos ver, acho que o São Paulo leva esse primeiro jogo. E aí, para fechar, Lucão, nós temos o Melgar jogando contra o Internacional lá. Vai dar Inter. Eu acho que pelo momento que o Inter tá hoje, eu acredito que não, mesmo fora de casa, eu acho que não decepciona. Ainda mais pelo estilo de jogo do Inter agora, que a gente vai falar daqui a pouco. Também acho que dá Inter. Do melhor jogo da rodada, o Inter tem muito esse estilo de contra-ataque, é um time que tá sendo bem efetivo nisso. Então eu acredito que dê Inter. Eu também tô contigo nessa. E aí, ó, a pontuação é simples. A cada acerto que a gente tiver aí de quem venceu, se a gente falar empate, é um ponto na conta de cada um, errou, não soma ponto nenhum. Beleza. Tomara que eu ganhe. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Vamos lá então, Lucão. Vamos continuar aí a falar de Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui os jogos de domingo e
como você já adiantou aí, vamos começar com o melhor jogo dessa rodada. O Internacional que depenou o galão da Márcia. 3-0, 2 gols do Maurício e um do Wanderson, 2 golaços do Maurício também. Ex-Cruzeiro, né? Tá acostumado a jogar contra o Galo. Na reestreia oficial do Cuca, ele que não estava no banco de reservas contra o Corinthians, o Inter passou o carro e não tomou conhecimento do Galo. Cara, você vê a entrevista do Cuca, o que ele comentou depois? Que o Inter jogou bem? Não, que... O Inter não, que o Galo jogou bem? Que em casa ele tava com saudade de treinar, e quando treinou, ele ficou com saudade de ir pra casa. Mas enfim, falando do jogo, por mais que tenha sido 3-0, se eu observar o jogo, foi um jogo bem aberto. O Atlético ele teve muita chance de... Não foi o dia do Atlético, pra ser bem sincero. Foi o que aconteceu. Ali com 8 minutos tomou o primeiro gol do Maurício, um golaço. Nossa, que golaço. O Atlético, ele apertou o Inter ali, teve bola na trave, teve defesa do Daniel, teve de tudo, mas o time não conseguiu balançar a rede, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Atlético, se eu não me engano, teve a volta do Ademir, jogou bem no primeiro tempo, inclusive, mas não conseguiu balançar a rede. Impressionante também como o Hulk reclama. Meu Deus do céu, que jogador insuportável. Tinha uma pergunta aqui, Lucão, até deixei anotado. Pode perguntar. Você acha que essa é a pior fase do Hulk desde que ele voltou pro futebol brasileiro? Acho. E tem a fator idade, mas também não sei como é que o Cuca vai fazer. Eu acredito que ele meio que já começou de certo modo errado hoje, porque você tem, cara, é meio que nítido que o Atlético tá priorizando a Libertadores. Não seria um pouco mais inteligente o time ter poupado boa parte dos jogadores hoje? Nem, por exemplo, o Arana ali pro final do jogo, se ele não saiu, teve um lance que ele sentiu ali eu acho que a panturrilha esquerda, se não me engano, pediu para ser trocado. Nitidamente o Nacho é cansado. Isso até faz tempo que o Nacho tá cansado. Isso no primeiro tempo você vê que o cara precisa de um descanso. Ele já é um jogador mais experiente. E o próprio Hulk não sai nem o jogo. Então o Cuca o Atlético ele melhorou seu estilo de jogo com o Cuca. Tá voltando a ser o Atlético do ano passado, mas essa parte física e esse extracampo que eu falei, porque eu acredito que esse problema de gestão de elenco seja um pouco do fator extracampo. Eu acho que o pior é que tem elenco e não consegue gerir o elenco que tem. Exatamente, porque se você for analisar, o Atlético tá o quê? 8 pontos do Palmeiras, 7 pontos? 10 pontos. Então, acho que qualquer time assim, um pouco mais inteligente que esteja disputando uma ou duas competições, ele ia priorizar a competição seguinte. Mas aí eu acho que tá entrando um pouco de vaidade do Atlético e não saber pôr os pés no chão. E um mérito enorme do time do Inter, que, como eu falei, é muito letal. Venho falando faz tempo aqui que o time do Inter é muito bom, hein? E fui criticado. E vai ser ainda. O time do Inter é bom, pô. Como não? Não, o time do Inter é bom. Tá certo que... E bem treinado pelo meu camarada Mano Menezes. Tá certo você pegar assim, você olhar o elenco do Inter, você meio que você pensa, parece aqueles jogadores genéricos do FIFA. Mas é um time que exatamente, é um time que rende muito. Muito mesmo. E tá brigando ali na parte de cima da tabela, se eu não me engano, é G5, né? Agora. É o 6º colocado no momento internacional. Então tá brigando ali na parte de cima. Tem mais pontos que o Galo, por exemplo. Passou o Galo com a vitória. Passou o Galo, não foi só ele, o Atlético Paranaense também passou. Todo mundo. Mas menos o São Paulo. Mas nem vai. E nem vai. São Paulo vai morrer na 10ª posição ali. Só o empate ou perde. Enfim, boa vitória do Colorado. Resolveu já no primeiro tempo, né? 3-0. Vamos ver esse time do Galo aí que talvez chegue na sua pior fase, no pior momento desse time no ano, pra enfrentar o melhor time do Brasil. Complicado pro Galo, viu? Se cair aí da Libertadores, meu amigo, tendo só o Brasileirão pra jogar e 10 pontos atrás do líder, acabou o ano pro Galo. Com certeza. Vai brigar ali pelo G4. Complicado, bem complicado. Atlético Mineiro, que é o 7º colocado agora,
contra o Internacional, que com a vitória assumiu a 6ª colocação. O Mano Menezes, que não estava à beira do gramado hoje, ele tinha sido suspenso. E o Inter, que não poupou também, né? Foi com força máxima, até porque acho que os caras tinham informação de que o Galo também não iria poupar. Então talvez se tivesse sido com os reservas, teria sido complicado pro Inter. E querendo ou não, resolveu o jogo em 45 minutos, né? Deu pra dar uma administrada no segundo tempo. Então talvez não pegue tanto para enfrentar o Melgar no meio de semana, que também é fraquíssimo. A chave do Internacional na Sula tá bem tranquila para eles chegarem na final. Isso mesmo, Sila, tô aqui com o Anderson. Anderson, cara, o que aconteceu com o Liberdade? Se ele amansou, o que foi que aconteceu para ter pegado esses 2 gols e vacilar, e agora é penalidade, né? Infelizmente, né? Eu creio que substituição errada. Eu sou consciente do que eu tô falando, meu treinador mexeu errado. Ele, como nosso superior, tem que prestar atenção nas peças que ele vai mexer para não acontecer essa que aconteceu aqui. Bom jogo do Inter. Quem não jogou bem, para variar, foi o São Paulo, Lucão, derrotado pelo Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, 1-0. Gol do Vitor Bueno, que fazia raiva na torcida do São Paulo quando era jogador do São Paulo e agora faz raiva sendo jogador de outro time. De pênalti, mais uma partida aí marcada por uma arbitragem bem polêmica do Marcelo de Lima Henrique, com direito à estreia do Felipe Alves e o Galopo, que pela primeira vez foi titular do São Paulo, contra um Atlético que todo mundo esperava que fosse poupar. Não poupou, aí o Ceni colocou um time todo reserva, mais uma derrota na conta do Tricolor no Campeonato Brasileiro. Cara, eu não achei, assim, dos piores jogos do São Paulo. Já teve pior. Pela escalação, eu no primeiro tempo eu até gostei do meio campo, sendo bem sincero. O jogo em si não foi um jogo brilhante para ambas as equipes. Eu acho que teve 2 chutes no gol ali, foi muito. Teve o lance do pênalti, que foi o que marcou. Os 2 lances você achou pênalti? O primeiro eu achei... O primeiro é indiscutível, né? Mas o segundo também, é aquele negócio, nenhum dos dois precisava. Por mais que o Felipe Alves ele errou ali no domínio da bola, cara, ele tá na ponta da área, ele tá quase na linha de fundo. Se ele meio que fecha ali e volta pra área, talvez nem sairia gol. Porque, se eu não me engano, o Léo tava ali perto. Então, não precisava. O do Moreira também. O do Moreira menos ainda, porque tinha mais 2 caras com ele. Moreira, inclusive, que... Jogou bem. Até o lance do pênalti ele jogou bem. Depois ficou nítido que ele sentiu a besteira que ele fez. É um jogador que eu queria ver na direita, né? Que ele tá jogando improvisado ali na esquerda. Que o elenco do São Paulo é tão mal montado, né? Que um garoto da base, que é lateral direito, tá tendo que jogar de esquerda. Exatamente. Partida medonha do Rafinha, eu queria ressaltar. Jogou muito mal. Medonha. Mas não foi tão ruim quanto a do Nestor. Porque, mais uma vez, né? Cara, esse moleque precisa de suplementação. Vamos fazer uma vaquinha aí pra levar o Nestor no nutricionista, pô. Pelo amor de Deus. Assiste os vídeos do Cariani, do Paulo. Pô, fazer um negocinho. O moleque tá raquítico, velho. Ele não aguenta um jogo de corpo. Tá maluco, cara. Ele entrou, ele nada ali foi a mesma coisa. Ele tá conseguindo fazer com que eu prefira o Igor Gomes do que ele. Que entrou mal também. Esse daí. Mas enfim. Você achou do Galopo? Cara, assim como o Vera no meio da semana, os jogos fora de casa, eles sentiram um pouco, mas deu pra ver ali a dinâmica que ele vai dar pro meio de campo de São Paulo. Eu acredito que é questão de tempo ele ser titular. Também acho. Ele vai jogar. Eu acho que hoje, o meio-campo titular, assim que ele meio que entrosar, é Gabriel, Igor Gomes e Galo. Gabriel Neves que não jogou hoje, né? Não, foi poupado. Ele tava suspenso ou ele foi poupado? Então, acho que ele tava suspenso, viu? Mas tô em dúvida agora. Cara, eu acho que só o fato do Galopo tocar a bola pra frente, sim, que o que me incomoda muito nesse meio-campo de São Paulo é bolas tocadas de lado e pra trás. O lance do Felipe Alves do pênalti estava anunciado desde o primeiro tempo. Toda vez o zagueiro do São Paulo ele tem a opção de dar um passo para frente para dar continuidade no lance e ele volta pro goleiro. Toda vez. É impressionante. Por mais que eu fale que o Léo ele tem aquele, todo jogo dele ele tem aquele passe que é automático, característico dele, que ele vai buscar o lateral esquerdo. Já é um passo para frente. Sim. Mas é bem difícil mesmo. Falando do meio campo de São Paulo, o Pablo Maia ele tá voltando a jogar bem. Tá melhorando. E joga pra frente também, né? Exatamente. Ele tá conseguindo ficar um pouco mais confortável, mas o que você falou do Galopo é nítido. Ele, o Gabriel e o Pablo Maia, eles fazem o que o Igor Gomes, o que o Nestor, o que o Thales Costa, o que eles não fazem, cara.
Eles enrolam muito pra tocar a bola. Nossa, eu esqueci que o Thales Costa jogou, velho. É que ele jogou, acho que só o primeiro tempo ali. Meu Mal Deus. jogou. É que eu não gosto de ficar queimando jogador, principalmente da base, mas eu, sei lá, não vou Sim, falar. mas voltando a esse do Galo, ele tem uma boa presença de área também, é um jogador que arrisca, não é jogador de drible, é esse jogador que tem um passe mais um pouco diferenciado. É questão de tempo ele ser titular, tomara que ele se mantenha saudável e que o São Paulo consiga acertar ali o time. O foda do lance do Thiago Heleno é que ele ia dar o segundo amarelo. Ele ia dar. Mas quando ele viu que ele já tinha dado um amarelo pro Thiago Heleno, ele não deu o outro. Cara, Pô, ele deu 2 porradas no Caleri, velho. Era pra expulsão. E é um erro ridículo, é ridículo. Você pode discutir, mudaria o jogo, não, sim ou não, sei lá, mas Claro que muda, perde um zagueiro no final do jogo, o São Paulo pressionando. Cara, é ridículo. E tanto que nesse lance da segunda falta do Thiago Heleno, cara, o Luciano cobrou a falta. Na trave, foi essa que foi na trave? Foi, né? Foi, na trave, que a bola volta pro Caleri. Só que cara, eu tô segurando pra não ofender ninguém hoje. Só que eu posso chamar de mal intencionado, que não é uma ofensa. Pode. O mal intencionado do árbitro, ele não fez os 11 passos lá da barreira direita, por mais que e ele fez com que o São Paulo voltasse a cobrança, sendo que o negócio meio que já estava certo, e o Miranda não estava, ele estava respeitando ali 1 metro de distância para a barreira, então eu não sei se o Caleri estava em condições ali, mas cara, ele cagou todo o jogo. Não, todo o lance esse do final Thiago de Heleno jogo. pra mim não tem explicação, cara. Quer dizer, a única explicação tem é que ele é um bunda mole, entendeu? O cara fez uma falta pra amarelo, mas como ele já tinha amarelo, ele decidiu não dar. É absurdo. Isso não é gestão de jogo, cara. É difícil. Não, ele já tinha perdido o jogo há muito tempo. Mas enfim, foi justo. A vitória do Atlético foi justa. De qualquer maneira, foi justa. O jogo, querendo ou não, jogou melhor. Agora teve um gol anulado no primeiro tempo, bem anulado. Sim, bem anulado. Entrou ali Passou o Galo, né? Passou o Galo. Acho que tá em terceiro ou quarto, se não me engano. É o quarto. Tá na briga também ali. Tá na briga também. E o São Paulo que segue em 10º ali. A gente reclamava que o São Paulo só empatava, agora ele foi lá e perdeu, né? Então. Já vem mudando aí. Mas tem um ponto também. Além esqueci de comentar, né? O Felipe Alves cometeu um pênalti, mas pegou. Aí o outro ele acabou não pegando. E como eu falei, aquela jogada do pênalti do primeiro lance lá tava anunciada, com esse recuo de bola pro. Mas tudo bem, né? Os caras não aprendem. E ficou claro que o São Paulo vai focar nas Copas, né? Ficou porque claro. O Ceni foi com o time todo reserva. Queria deixar aqui como menção honrosa, dar os parabéns ao Éder, porque mesmo ele estando à disposição, o Rogério Ceni monta um time sem atacante, mas ele não entra. 600 mil por mês de salário aí. E foi melhor, hein? Pro Cheddar. São Paulo sem atacante jogou melhor, hein? O Nicão é aquilo, né? O Nicão, ele demora pra pegar no tranco. Se é que um dia ele vai pegar no tranco. Mas, se eu sou o Éder, é que o São Paulo tá devendo dinheiro pra cacete, né, pros caras. Mas sei lá, conversa com os dirigentes, faz um acordo aí pra pagar, igual tá pagando o Dani Alves, mas vai embora. Ainda mais com a janela aberta aí. É que ele não passa na janela, né, do tamanho que ele tá. Mas vai embora, entendeu? Você tem a opção, você tem um atacante no banco que você entra com um meio campista de atacante, 3 meio campistas de atacante, né? Mas não joga com o cara, tem muita explicação não. E o Felipe Alves, pelo visto, se o Jandrei não estiver pronto pra quarta-feira, ele vai ser o titular, né? É bem provável. Sim, eu também acho que o Thiago Couto rodou. E não tem como não parabenizar mais uma vez o Felipão, que puta trabalho ele tá fazendo no comando do Atlético Paranaense. Segurou o Flamengo no meio de semana, agora bate o São Paulo jogando dentro de casa. O Fernandinho tá fazendo muita diferença nesse time. Vai sobrar no futebol brasileiro, isso é fato. E como você comentou no começo do episódio, que partidaça do Canóbio. Eu acho um jogador muito interessante, pra falar a verdade, o Canóbio. O trio de ataque hoje eu achei bem interessante. Era Canóbio, Vitor Roque e o Coelho. E o Coelho, tá certo, com o Vitor Bueno vindo de trás armando. Vitor Bueno, como eu te odeio. Mas, foi uma boa partida do Paranaense. 4º lugar, hein? 34 pontinhos. E o São Paulo tá lá. 10º, vai morrer nessa posição. Não espere o São Paulo aí pegando uma Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque não vai. E vai ter que focar nas Copas. Vai ter que focar nas Copas, principalmente na Sul-Americana, que eu acho que vai acabar sendo o foco principal aí entre as duas, porque digamos que é a mais vencível, né? E deve ir com força máxima aí no meio de semana contra o Ceará, que não poupou, né? Talvez o fator cansaço acabe atrapalhando. Vamos ver. Não é só o resultado do jogo. Eu não tô dizendo que você não trabalha. É trabalho. Não, mas isso é qualidade do trabalho. Tô falando que você falou que você acha que isso ia dar certo. Não é só o resultado final do jogo.
que é uma pobreza muito grande você analisar o futebol. Para a torcida do São Paulo não é pobreza, Diniz. Para a torcida do São Paulo é resultado sim. Continuando, Lucão, Independência, às 18 horas, jogaram América Mineiro e Avaí. O Avaí abriu o placar com o Bissoli, que vem fazendo um bom campeonato brasileiro. Ele já tem 9 gols. Mas o América virou com Henrique Almeida e 2 do Everaldo para ir ofuscar o último foi um golaço. Para ofuscar a estreia de Paulo Guerreiro com a camisa do Avaí. Pois é, e a gente tinha falado no Vai Dar Namoro da estreia dele. Pensamos uma outra estreia nesse jogo, né? O Lobo Benítez. Verdade. Inclusive jogou bem. Você dá pra torcida do América começar a xingar ele? Não, eles já na transmissão já falaram hoje do preparo físico dele. Que não existe. Não existe, que antes do América ter feito o terceiro gol, teve um contra-ataque ali que ele não chega. Ele simplesmente não chegou na bola. Não consegue, ele tá todo bichado. Ele não consegue. Você vê, ele se esforça, mas não dá, cara. O corpo não, a mente e o corpo não estão na mesma sintonia. Os olhos não veem, o coração não sente, né? Exatamente. E voltando ao jogo, o primeiro tempo com o Avaí sendo um pouco melhor. Até saiu na frente ali com o Bissoli. Só que o América voltou pro segundo tempo totalmente ligado. Deu chances ainda pro Avaí. O segundo tempo foi muito bom. Mas conseguiu virar o jogo e sacramentar a vitória ali com um golaço do Everaldo. Bonito também o Everaldo, né? O gol foi bonito. Também. A pessoa Everaldo, eu já discordo de você. Deixa um pouco a desejar, né? Não deixa muito. Mas tudo bem. Vamos. Uma boa vitória pro América, que respira, né? O América que tava ali beirando a zona. Por aparelhos, mas deu respira. Ali uma respirada. Eu não lembro se chegou a passar o Avaí. Mas Passou. Então, tá ali na briga. O Avaí agora vai começar a corda ficar ali no pescoço, né? Se continuar assim, daqui a pouco demitem o Barroca, essas coisas. Eu acho, sinceramente, difícil. Não que eu concorde com isso, tá? Mas a gente sabe como que é o futebol brasileiro. Porque o time melhorou muito com o Barroca. Tá fazendo mais do que a gente ruim, esperava. Né? O elenco bem limitado. Tá fazendo mais do que a gente esperava. Tanto que eu mesmo, quando a gente começou a gravar, começou o projeto, eu falava que o Avaí teria 3 ou 4 vitórias no campeonato. Já superou as expectativas, então. Venceu 6. Então, já superou muito já com esse elenco que é bastante limitado. Tem alguns nomes interessantes, mas ainda é pouco para conseguir alguma coisa nesse campeonato brasileiro. Assim como também acho que a posição que o América está não é tão justa. Eu acho que o elenco do América não é tão ruim assim. Tanto que tá aí, vivo na Copa do Brasil, né? Não, o elenco do América não é ruim mesmo. Principalmente do meio pra frente ali. Eu acho bem interessante. E é bem treinado pelo Mancini. É bem treinado, só que é um time que oscila bastante, né? Como a gente vem falando. Mas agora tem ali a sua decisão com São Paulo e tem jogos importantes ali para seguir longe da zona de rebaixamento. Né? Sim, vai dar uma descansada agora, porque não joga no meio de semana, então joga só no próximo final de semana, mas boa vitória. Eu achei que o Avaí ia acabar pelo menos tirando um pontinho do América fora de casa, mas o Coelhão conseguiu, já se reabilitou, né, na derrota pro São Paulo aí no meio de semana. Pelo Campeonato Brasileiro, essa rodada teve muito jogo dos times que estão brigando ali contra o Z4 entre eles, né? Tanto que o América tinha o mesmo número de pontos do Avaí, com a vitória, 13º, agora 24 pontos. E o Avaí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 21, um pontinho só a mais que o Cuiabá, que perdeu. Jogando dentro de casa, inclusive, 1-0 pro Fortaleza, que começa bem o segundo turno. Lembrando que, matematicamente, o Fortaleza precisa fazer uma campanha de G4, pelo menos 30 pontinhos, pra fugir da Série B. Era lanterna até agora há pouco, já é o 18º, 3 pontinhos de diferença só pro Avaí, que é o primeiro time fora da zona. 1-0 com gol do Robson, golaço do Robson, inclusive. Ainda no primeiro tempo, Fortaleza que dominou e deu pouca chance pro Cuiabá. Bom, foi como eu havia comentado, né? O Voivoda, ele viu que o time não ia render jogando da forma que tá jogando. Fez a mudança já na quinta-feira e eu acredito que o resultado de hoje é devido à mudança que ele começou na quinta. Precisa de muito ainda para fugir do rebaixamento, mas muito mesmo. Mas já é um passo. Já, vitória importantíssima contra o Cuiabá. Você tira 3 pontos do concorrente direto. Vitória muito importante, fora de casa.
concorrente direto. Então vamos ver se essa mudança de cara do Fortaleza se vai surtir o efeito esperado. Romarinho jogou muito. Romarinho e Benevenuto jogaram muita bola. O Romarinho vem jogando bem já tem um tempinho já. Ele costuma entrar bem em algumas partidas. E não é titular absoluto. Então, cara, vamos ver. Eu acredito que Fortaleza, conforme o decorrer do mês de agosto, eu acredito que Fortaleza vai ficar para trás na Copa do Brasil, né? Sim. Então ele vai ter talvez seja até melhor, né? Exato. Então ele vai ter só essa competição para focar, né? E aí dá pra fugir da briga contra o rebaixamento. Tendo só o Campeonato Brasileiro, se jogar o que vem jogando nas últimas 2-3 rodadas, ou que jogou contra o Fluminense no segundo tempo, eu acredito que ele consiga se salvar. Porque dos times que estão lá embaixo, o Fortaleza é o que joga o melhor futebol. Sim. Então, é uma possibilidade apesar bem que grande. o Juventude, por mais que tenha perdido, jogou muito bem hoje, cara. O Juventude joga bem e não ganha, né? É o grande problema. E o Cuiabá, tanto fez, que já tá na zona de rebaixamento, 2 pontos a mais só que o Fortaleza, é o 17º contra o 18º. Queria destacar o zagueiro Joaquim, do Cuiabá, bom zagueiro, hein? Zagueiro novo, fique de olho aí. E aí, mais uma vez, a partida do Benevenuto, que jogou muita bola. E o Fernando Miguel, que eu esqueci que estava no Fortaleza, pegou bem também. Vamos ver esse time do Fortaleza. Eu acho que comparado, quer dizer, tendo em mente aí o cenário nessa briga contra o Z4, dá pra ele escapar. Dá pra ele escapar sim, se ele conseguir uma boa sequência de vitórias nesse segundo turno. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. E para fechar o domingão, Bragantino 1, Juventude 0, como você comentou, Juventude fez uma boa partida novamente, mas acabou perdendo do Bragantino com o gol do Elinho, numa cobrança de lateral. Você achou falha? Você achou falha do... 3 caras na bola do Juventude, 3 caras na bola, eles conseguiram deixar o Elinho não só bater, desviar no zagueiro do Juventude e matar o goleiro. Bizarro, e o Juventude teve chances de empatar esse jogo, assim como teve chance de tomar uma puta de uma goleada. Foi um jogo muito bom. Foi um bom jogo. O Bragantino ele tá jogando o que a gente esperava, mas é um time que oscila bastante ainda. Tanto que mas tá ali, tá de olho no G6, entendeu? Tá ali, mais ou menos o que a gente espera desse Bragantino. E o Juventude, cara, vai ser muito difícil manter. Eu acredito. Já caiu. Eu ainda, Juventude e Fortaleza, eu acho que já caíram. Mais que o Goianiense? Sim, eu acho que mais. Porque o Goianiense ainda tem a desculpa das Copas, né? Vamos ver se saindo das Copas muda alguma coisa. Sei lá, não adianta nada chegar na semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil e cair. Exatamente. Esse é o ponto que acaba pegando nesse time do Goianiense. Mas é que o Fortaleza, ele joga bem. Sabe, mesmo quando os pontos não estavam vindo, o Fortaleza jogava bem. O Juventude, tá, ok, fez uma boa partida hoje, mas ele não joga a mesma bola que o Fortaleza. Não, de maneira alguma. E o Fortaleza vem pontuando, o Juventude não está conseguindo pontuar. Tudo bem que venceu na última rodada, né? Ganhou de 1-0 do Ceará lá no Alfredo Jaconi. Mas quando tá jogando fora de casa, cara, só não ganhou, só não perdeu pro São Paulo mesmo, né? Que empatou. É difícil perder do São Paulo. De resto, muito, muito difícil a situação do Juventude. E tem um elenco muito limitado, né? O Vojvoda ainda tem peças no Fortaleza pra conseguir mexer nesse time e tentar tirar alguma coisa. O Humberto Luzer não tem. Cara, vai ser bem difícil, né? É isso aí que tá na mão. E o Goianiense, por mais que esteja numa situação ruim, ele tem jogadores interessantes também. Tem o Léo Pereira, tem o Marlon Freitas, tem o Ayrton. Então, talvez ainda dê pra brigar. Eu acho que desses, o que tá a pior situação no contexto geral é o Juventude. E o Bragantino, Lucão, ele tá a 3 pontos do G6. Então, por ser um dos poucos, por ser o único time lá em cima que não tá jogando mais nenhuma competição, dá pra ele se aproveitar disso. Cara, time pra isso tem. Mas tem aquela, ofensivamente tem a Arthur dependência, mas tem time pra brigar ali pelo G6, G8, né, que é o que vai acabar acontecendo. G10, daqui a pouco todo mundo vai jogar Libertadores. Até G13, né. Mas você acha que mesmo jogando uma competição só o Bragantino chega? Chega, acho fortemente que chega.
Porque, cara, beleza. O time oscila muito, mas dos times que estão atrás do Bragantino, você vê alguém ali dando sufoco pra ele? É Santos, São Paulo, aí tem um que eu tô Não lembrando vejo. assim, Goiás, Botafogo. Cara, acho muito difícil. Os times que dariam trabalho pro Bragantino, em questão de disputa direta e indiretamente, são os que já estão na frente dele. Não, de quem vem de trás, não tem ninguém. O Santos não ameaça ninguém, o São Paulo não ameaça ninguém. Só pode ser o Bragantino pra entrar nesse G6 aí. A não ser que esses dois times melhorem muito no segundo turno, mas acho difícil. Bem, bem difícil. E, pô, achei muita falha da defesa do Juventude. Cara, foi uma falha gritante. Muito, errou muito feio. E acabou sendo punido pelo gol do Elinho. Belo uniforme preto do Bragantino. Foi como eu falei, tá ali. 3 pontinhos do Internacional. Esses times ainda jogam outras competições. Talvez em algum momento do campeonato eles tenham que poupar. E aí o Bragantino pode se aproveitar disso. Pega, por exemplo, na próxima rodada do Atlético Goianiense. O Inter joga contra o Fortaleza no Castelão. Quem sabe ele não chega aí. Trabalho do nosso cabeludo e querido Maurício Barbieri, que até hoje não cortou esse cabelo. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. Eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então eu não quero ser esse. E aí, Lucão, fecham a rodada na próxima segunda, então Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Lisca doido contra Fernando Diniz, quem você acha que leva? Lisca. Eu acho que dá empate esse jogo. Acho que dá empate, mas eu vou colocar aqui na nossa tabelinha também. Esse conta já? Palpite, pô? Não, eu pensei que era só os da... Não, beleza. Então eu vou mudar. Vai tomar no cu, Lucas. Eu não sabia. Não, vou manter então, só de raiva. Vai manter o Santástico, então. Caralho, pior que eu tô muito confuso. Não, você já vai manter. Vou manter. O Santos que se vencer, não muda de posição, ele vai continuar em nono, mas ele fica a 1 ponto do Bragantino e abre 3 pro São Paulo, então pode ser bom aí essa vitória pro Peixe. E o Fluminense, se conseguir a vitória, vai a 37, fica 1 pontinho do Corinthians e aí totalmente na briga também pela disputa aí desse Campeonato Brasileiro. Flusão que tem o artilheiro Cano, né, com 12 gols. Portanto, fechamos então essa 20ª rodada com Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Atlético Paranaense ali no G4, não tem como mudar. E lá no Z4, se o campeonato acabasse hoje, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Goianiense e Juventude estariam rebaixados. Inclusive, eu acho que desses 4 aqui, 3 caem. Mas aí é papo para um outro episódio, Lucão. Vamos, segunda rodada de palpites? Bora. Libertadores da América dessa vez, viu? Começando pelo jogo de terça-feira. Esse é o único jogo, inclusive, da terça. Corinthians e Flamengo, Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. Por mais que o Flamengo esteja jogando bem, eu acho que dá Corinthians 1x0. Pô, eu também acho que dá Corinthians 1x0. Acho que a gente já falou aqui, mas se o Corinthians eliminar o Flamengo, eu não acho nenhum absurdo, não. Eu também acho que não, e é o típico jogo que o Flamengo ele fica extremamente nervoso, desesperado quando o gol não costuma sair. E esse é o tipo de jogo que isso vai acabar acontecendo. É o tipo de confronto que vai acabar acontecendo isso. Então, acho que o Corinthians ganha de 1x0 mesmo. E o Corinthians toma poucos gols. Então, realmente pode ser aí o fiel da balança. Mas eu também acho que o Timão vence o Flamengo. E vamos ver no Maracanã, né? Tudo pode acontecer. E a gente tem na quinta-feira Atlético Mineiro e Palmeiras. No Mineirão. Vai ser um confronto difícil, hein? Eu acho que dá empate. Eu também, esse jogo tá com a cara de 0x0. Não, eu acho que até com cara de 1x1, sabe? Mas eu não tô vendo, assim, um resultado favorável, uma vitória do Palmeiras ou uma vitória do... Se bem que o Palmeiras jogando na Libertadores é outro time, né? Uhum. Mas eu acho que não vai conseguir ganhar esse jogo em específico. Eu acho que é empate mesmo. Também acho. 0x0 ou 1x1 esse jogo. E pra fechar, Atlético Paranaense e Estudiantes na Arena da Baixada. O Furacão que vai decidir lá na Argentina. Acho que o Atlético ganha. Eu também acho que dá Atlético. 1x0, sabe? Coisa pouca. Coisa pouca não, né? Vencer o Estudiantes aqui, porque se não vencer aqui é complicado bater o Estudiantes lá na Argentina. Vamos ver aí esses confrontos no meio de semana. Boa semana, né? De jogos aí pros times brasileiros. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Vamos lá, Lucão. Vamos começar então os procedimentos finais. Bora. Queria saber de você aí o calvo da rodada, o grande destaque e o destaque negativo também desta 20ª rodada, abrindo o segundo turno do Brasileirão 2022.
Cara, eu acho que o calvo da rodada pra mim vai pro... Eu tô entre Fernandinho e Maurício. Boa disputa. Maurício dos 2 gols que fez, inclusive um deles um golaço. Apesar de ter o Everaldo também, mas eu acho que o Maurício ele teve um pouco mais de destaque e jogou contra um adversário melhor, né? Uhum. Sem ofensa ao Avaí, o Fernandinho por toda a sua classe e por ser careca já. Né? Mas se você tivesse que dar pra um dos dois, você daria pro Maurício ou pro Fernandinho? Maurício. Vou de Maurício. Eu tô contigo também, acho que ele foi o destaque, principalmente por ter enfrentado o Atlético Mineiro, né? Como você comentou, um adversário mais difícil. Então, acaba tendo um peso maior. E o seu destaque negativo? Cara, Nestor, eu acho que mesmo se ele entra ali no começo do jogo, ele não vai fazer nada. Você achou ele tão mal assim? Cara, muito abaixo, muito apático. Eu tô entre Nestor e Rafinha. E Lucas Menzenga do Botafogo também. Que espanou tudo. Mas eu vou livrar um pouco o Nestor, porque ele entrou ali no meio pro final do segundo tempo. Ele vai escapar só por isso. Vai de Mezenga? Eu vou de Mezenga. Eu vou de Mezenga. Muito mal mesmo, destoou. Não que o time do Botafogo seja um primor defensivo, né? Cara, muito pelo contrário. Tem a questão também do Atlético Goianiense também, que jogou muito mal no primeiro tempo. Mas eu ainda vou deixar com o Mezenga essa honraria. Também, muito mal, muito mal. Tava se esforçando muito para entregar até que ele conseguiu. Fica aí como destaque negativo. Então, por favor, mande as suas considerações finais aí, os seus abraços, suas mensagens. Aquele negócio de sempre, de todo episódio. Curta nosso trampo, comenta, dê sugestões. A caixinha vai voltar essa semana. Eu vou, ainda mais que agora tá voltando o futebol internacional de fato. A caixinha vai voltar. Inclusive, tem tanta caixinha quanto o e-mail, que me fugiu o e-mail agora. Acho 3 pontos na barreira. Isso, exatamente. 3 pontos na barreira, @gmail.com. Se tiver alguma sugestão, também pode mandar por ali. Sim, por favor. E se inscreve nas nossas redes, divulga o nosso trabalho, como eu havia falado, e que todos nós tenhamos uma excelente semana e que eu acerte todos os palpites. Amém. Que você erre todos, mas que todos tenham uma boa semana. É isso, galera. Acompanhe aí as nossas redes sociais. O podcast está disponível em todas as plataformas digitais, então, independente da onde você escutar, você vai nos achar. Se você tiver gostado, aí dá uma moral, compartilha, deixa o like, manda pros amigos. Pra gente continuar crescendo aí e melhorando o projeto cada vez mais. A gente volta na próxima segunda também para falar aí a respeito de mais uma semana de futebol pelo Brasil e no mundo. Um beijo para todo mundo, um abraço para você, Lucão. A gente se vê na próxima. Até mais.